Olá a todos da audiência do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos de volta à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos lendo e também comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus. Estou aqui em Atibaia, no meu escritório, nesse dia muito chuvoso. Você pode ver aqui ao fundo, o tempo está bem fechado. Talvez você ouça ao fundo alguns barulhos de trovão, porque realmente o tempo está bem fechado aqui hoje. Nós estamos então continuando a leitura do livro devocional O Caminho, de Stanley Jones. E hoje estamos no dia segunda-feira da semana 8. Se você está acompanhando com o seu livro, então é semana 8, segundo dia da semana 8, segunda-feira. E o título que Stanley Jones deu para este dia de segunda-feira da semana 8 é o seguinte, ouça: Deus se torna íntimo. Eu vou repetir: Deus se torna íntimo. Acompanhe comigo a leitura de segunda-feira, semana 8, do livro devocional O Caminho. Ouça. Estamos refletindo nas palavras, abre aspas, o que é maior do que o templo está aqui, fecha aspas. Lembra da devocional de ontem, domingo, onde Stanley Jones citou Mateus 12:6, exatamente esse trecho, falando que Jesus Cristo é maior que o templo, que ele é para além e é anterior a todo o sistema de valores e verdades, ele é a própria verdade, porque ele é o próprio caminho. Então, nós partimos disso, da devocional de ontem, domingo. Veja como Jones continua. Se tivéssemos mantido essa ênfase, a ênfase de que Jesus é maior, a história do cristianismo teria sido muito diferente. Muitas vezes, o cristianismo tem se tornado excêntrico, fora do centro, longe de Cristo. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é Cristo. O editor de um jornal agrícola com milhões de leitores escreveu para mim, diz Stanley Jones, abre aspas, o Sul está sofrendo com a falta de uma religião centrada em Cristo. Está desperdiçando o seu tempo e energia com coisas irrelevantes. Então, o dono do jornal pede para Stanley Jones: escreva um artigo, Stanley Jones, sobre uma religião centrada em Cristo. Fecha aspas para o dono do jornal. Então Jones diz assim: não apenas o Sul, mas toda a cristandade está sofrendo desse mesmo mal, de não ter Cristo no centro do cristianismo. Precisamos então acertar nossos valores, diz Stanley Jones. E o valor central da nossa fé cristã é Cristo. Se concluírem que Deus é o nosso valor central e o nosso ponto de partida, a resposta deve ser: sem Cristo, sabemos pouco sobre Deus. Se tentarmos partir de Deus, não partimos de Deus, mas de nossas ideias sobre Deus. Contudo, nossas ideias sobre Deus não são Deus. Precisamos partir da ideia que Deus tem de si mesmo. E a ideia de Deus sobre si mesmo, ouça que lindo, é Cristo. Jesus é Deus chegando a nós. Ele é a grande simplificação. Deus falando conosco na linguagem do mundo que podemos entender. Uma linguagem humana, mostrando-nos sua vida da única maneira que poderíamos compreender. Uma vida humana. Revelando seu caráter no lugar onde o nosso caráter é forjado. Um caráter humano. Jesus é a vida humana de Deus. Ele é o Deus que se torna íntimo. Jesus é Deus. O indefinido que se torna Deus. O vital. Ele é Deus manifesto. Lindo isso. Alguém já disse: duas coisas são importantes. Duas perguntas. Qual é o seu centro? E qual é a sua circunferência? Elas dependem uma da outra, pois você logo chega ao final de sua circunferência, se tiver o centro no lugar errado. Sua fé se esgota rapidamente com os problemas da vida. Por isso, Cristo deve ser o centro. A partir dele, do centro,
Seguimos para Deus, fortalecemos nossa vida e resolvemos os problemas humanos. Cristo, então, é a luz principal de toda a nossa visão. Ele é o ponto de partida. E onde então está o ponto final? Pergunta Stanley Jones. Onde está a nossa circunferência? Pergunta ele. Não há uma referência? Uma circunferência? Então ele responde: não, há ponto final nem circunferência. Tudo está infinito e sem limites. Mas se você começar em qualquer outro lugar que não seja Cristo, ele não é infinito e nem ilimitado. A circunferência fica limitada pela Terra. Lindas palavras de Stanley Jones e muito autoexplicativas. Pouco se tem a dizer depois do que lemos. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é quando o autor diz que nós só podemos ver Deus a partir de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o que de Deus podemos conhecer por meio da encarnação do Filho, feito homem, o Verbo que se fez carne. Mas ele diz também que quando queremos chegar a Deus e partimos do próprio Deus, nós acabamos por partir das nossas ideias sobre Deus. Eu gosto de chamar isso de um Deus mitológico. Nós temos a mania de construir para nós um Deus mitológico, um Deus à imagem e semelhança das nossas expectativas, um Deus à imagem e semelhança das nossas próprias características, dos nossos próprios anseios. Então não estamos mais falando de Deus, estamos falando do Deus daquele que pensa sobre Deus, diz Stanley Jones. Então, se você precisa de uma cura, Deus é cura. Se você precisa de um emprego, de dinheiro, Deus é o Deus da prosperidade. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer todas essas coisas, mas ele não precisa fazê-las para ser quem é. Porque quando ele faz aquilo que você precisa para ser o Deus que você quer, então não é mais Deus. Agora é o Deus das suas ideias. É uma espécie de Deus mitológico. Qual é a solução para isso? Qual a alternativa para não cairmos nessa mitologia de um Deus? Stanley Jones responde: conhecendo Deus pela maneira que ele se deu a conhecer, Jesus Cristo, o Deus encarnado, aquele que se fez íntimo de nós, o Deus conosco, Emanuel, aquele que, quando é o centro das nossas realidades, nós expandimos na circunferência em direção a Deus, a sua beleza, a sua verdade e o seu propósito de forma segura. 3 palavras que vêm à minha mente quando eu leio isso que Stanley Jones está dizendo. E eu gostaria de falar essas palavras para você e gostaria de deixá-las para que você guardasse elas, se isso te ajudar. As 3 palavras são medida, mediação e movimento. Tudo começando com a letra M, para ajudar na sua memorização. Medida, mediação, movimento. Jesus é essas 3 coisas na história. Jesus é a medida de toda a realidade. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Ele é a palavra, ele é o Haja de Gênesis 1 que convidou tudo à existência. O Deus Pai tem o desejo de criar. O Deus Espírito é aquele que encarna a ordem da criação. Mas o Deus Filho, ele é o sopro, a voz, ele é a onda que fala. Jesus Cristo é a medida de todas as coisas. Tudo foi feito na medida do Filho de Deus. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo lá em Colossenses, inspirado por Jesus, diz que Cristo, ele é a primogenitura da criação. Não no sentido de que ele é o primeiro a ser criado, mas no sentido que ele é a forma, ele é o tipo. A palavra grega ali é a palavra protótokos, a ideia de um protótipo. Jesus é o primogênito, ele é o protótipo de toda a criação. Ele é a medida. Mas o apóstolo Paulo também diz que Cristo é a primogenitura, o protótokos dentre os mortos.
Eu e você, a humanidade, saímos do caminho que é Deus, saímos do propósito, fomos por um caminho desviante, nós caímos. Então sabe o que Jesus fez? Aquele que era o protótipo da criação, a medida, ele se tornou o protótipo dentre os mortos. Ele se tornou a mediação. Jesus se colocou em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, nos colocou de novo por meio da sua mediação na medida correta dele. Ele foi a medida, é a medida. Mas quando nós perdemos a medida que é Cristo, nós então abraçamos ou fomos abraçados pela mediação do próprio Cristo, que nos coloca de volta na medida que é Ele. E por fim, Ele nos colocou em movimento. Agora, mediados na medida que é Jesus, nós fomos colocados em movimento para amar, para servir, para revelar no mundo o caráter do próprio Cristo. Quer conhecer a Deus? Conheça Ele por meio de Jesus Cristo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E sabe como essa imagem se apresenta? Como medida de todas as coisas. Como mediação, porque perdemos a medida que é Cristo. Ele nos devolve a essa medida por meio da mediação. E por fim, vivendo o movimento. O movimento porque agora fomos mediados na medida de Cristo para vivermos nos movimentando nela. Guarde essas 3 palavras: medida, mediação, movimento. Assim você conhecerá a Deus por meio do Cristo, que é medida, mediação e movimento. Deus te abençoe e até amanhã.